Irmão, vou abrir aqui a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13 e versículo 17. Mas ai das grávidas e ai das que criarem naquele dia. Apocalipse, capítulo de número 13 e verso 15. Foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, e livres, servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Eu vou intitular essa mensagem: ai das grávidas e as que criarem naquele dia. A Bíblia, meus amados ouvintes passageiros, ela nos deixa claro que nós somos, de fato, a última geração. Porém, alguns estudiosos, estudando a Bíblia, confirmam que nós somos a última geração, pois os sinais estão acontecendo desde o outro lado do mundo até esse lado ligado do Brasil. A Bíblia nos mostra em Daniel, capítulo 12, que nesse tempo a Bíblia relata que o saber ia se multiplicar na face da terra. Daniel diz, escrevendo a sua carta, lá no capítulo 12 e 4, a Bíblia diz que o saber, nesse tempo, antes da vida de Jesus Cristo, ia se alastrar de uma tal forma, aleluia, que muitos iam ficar espantados com o tamanho da sabedoria, do saber que ia se multiplicar. Se nós podemos entender essa palavra, a Bíblia, meus amados irmãos, nos mostra que há muitos tempos atrás não existia internet, não existia ônibus, não existia avião. O meio de comunicação até os anos 90, se não me engane, era através dos correios. Hoje, nós chegou o alcance da internet, o computador. Também chegou ao nosso conhecimento telefone e celular. E faz lembrar que no ano de 1988, telefone celular não era para todo mundo ter, porque custava muito caro. E hoje em dia, até uma criança de 12 a 13 anos, eles têm condições de ter um celular. Você imaginar, nos anos que a Bíblia ela foi escrita através da revelação do Espírito Santo, o único meio de transporte era cavalos de carruagem. E da Bíblia, que o exército de Faraó, ele perseguia o povo de Deus, armado com as suas melhores carruagens. No nosso tempo de hoje, a Bíblia nos mostra essa tão grande saber se multiplicando tanto que o homem chegaram até a lua. Mas aleluia, nesta tarde, nós vamos saber que de fato Jesus vai voltar mesmo. A palavra de Deus, ela é revelada através da Bíblia. A Bíblia, ela fechada, ela se torna um livro comum. Mas quando nós abrimos ela e começamos a ler de coração aberto, ela não se torna mais uma Bíblia comum. Ela se torna Deus falando com o seu povo face a face. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ai das grávidas e ai daquelas que criarem naquele dia. Porque a Bíblia nos mostra que quando Jesus voltar, aleluia, glória a Deus, vai ser um grande dia para aquelas pessoas que se prepararam, para aquelas pessoas que se santificaram.
Então se maravilhe que aonde você vai, tem alguém falando de Jesus para você. Sabe por que é, meu amado ouvinte? Porque Jesus, ele não tem prazer que o homem, aleluia, fique aqui no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele não obriga o homem a seguir. Ele, porém, o aconselha. Ele diz que há caminho que para o olho do homem é caminho de reto, mas para o olho de Deus é caminho de perdição. A Bíblia diz lá no capítulo 11 de João, que Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que seja morto, viverá. A Bíblia diz lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Eu mesmo, Senhor, descerá do céu com forte alarido e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, aleluia, glória a Deus, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. E nesta tarde, meus irmãos, nós viemos a te alertar para você melhorar o nosso caminho, que os acontecimentos estão acontecendo, as guerras, os foros de guerra, aleluia, os terremotos, as pestes, a doença, o câncer, a AIDS, a tuberculose e a diabetes são os sinais que Jesus falou. O esfriamento espiritual. A Bíblia diz também em Mateus, capítulo 24, que nesse dia que o Senhor está breve para voltar, antes da sua vinda, vou aumentar a iniquidade, o amor de muitos crentes que adora Ele se esfriará. Esses também serão um sinal da volta de Jesus sobre a terra. Este é o Evangelho do Reino, este Evangelho genuíno que eu estou a pregar, esse Evangelho que você está escutando, essa ministração nesta tarde, ele não só será pregado onde? Ele não só será pregado na igreja, ele não só será pregado na Argentina, ele não só será pregado nos Estados Unidos, ele não só será pregado na América, no Japão, mas em todas as nações, a testemunho a toda a gente, porque a minha Bíblia diz que o nosso Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. O nosso Deus diz que ele não julga o homem no tempo da sua ignorância. Bem sabemos que eu li uma palavra muito gloriosa, que a palavra de Deus nos diz que há das grávidas e as que criarem naquele dia. Nós vamos adiantar nesta palavra agora. Bem sabemos que uma criança de 0 a 7 anos, diz a Bíblia, que ela só traz o pecado de Adão e Eva, e ela não tem entendimento, ela não tem noção de pedir perdão, e não tem noção, aleluia, de pecar. Diz a Bíblia que se nós não for igual uma criança, nós não podemos alcançar o reino de Deus. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, nessa palavra, se você imaginar uma criança, ela não tem maldade, ela só pensa em brincar, comer ou dormir. A criança, meus amados irmãos, não tem maldade para pensar em fazer o mal. Quando a Bíblia diz que nós não foi igual uma criança, Jesus está falando que para entrar no céu, nós temos que ter um coração puro, um coração sem maldade, um coração sem ódio. E nesta tarde, meus amados irmãos, nós vemos que os sinais estão acontecendo, e a Bíblia diz que antes da primeira trombeta tocar, aleluia, Jesus vai raiar nas nuvens e vai abrir o livro da vida. Se o teu nome, meu amado ouvinte, estiver no livro da vida, por exemplo, o teu nome é Joel, e quando Jesus descer nas nuvens, ele abriu o livro da vida. Se o teu nome estiver lá, meu amado ouvinte, se você estiver morto e morreu com Jesus, diz a Bíblia que você vai ser ressuscitado das cinzas e vai ganhar um corpo incorruptível, aonde o pecado, aonde a morte, aonde a dor não vai poder abundar mais. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, e nós que também estamos vivos,
e Jesus voltar agora. Por exemplo, eu estou pregando a palavra do Evangelho genuíno, alegrando. O Senhor abriu o livro da vida e o meu nome estiver lá. Diz a Bíblia que eu vou ser transladado desta dimensão para uma dimensão chamada céu. E como é que será isso, pregador? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Enoque andou com Deus e desapareceu. A Bíblia também afirma que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo e a sua capa caiu e a sua capa ficou. E o seu sucessor, Eliseu, se agarrou com a sua capa. Não será diferente, meu amado irmão, se você confessar a Jesus nessa tarde, e Jesus voltar daqui a meia hora, depois da tua conversão, se Jesus abrir o livro da vida, e o teu nome estiver lá, isso não é história de carochinha, isso é profecia bíblica, e profecia bíblica diz o Senhor, que passará o céu e passará a terra, mas a sua palavra tem que se cumprir. Passará essa geração, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Se ele encontrar o teu nome escrito no livro da vida, Jesus achou o teu nome, tu vai ser translatado daqui, vai ficar tua carteira, vai ficar o teu celular, vai ficar o teu cartão de crédito, vai ficar tua meia, vai ficar tua calça, a tua gravata, vai ficar tudo, só vai subir o corpo, e o corpo vai ser, aleluia, glória, e exaltado o nome do Senhor, transformado. A Bíblia diz que esse nosso corpo abatido vai ser transformado, e quando nós estiver lá nos ares, nós vamos se encontrar com o Senhor, e Ele vai nos dar um corpo semelhante ao seu corpo, um corpo que brilha mais do que o sol, um corpo, irmão, que aonde o pecado não pode abundar, aonde a incorrupção não pode abundar, aonde a doença não vai poder reinar, aonde o choro, aleluia, não vai poder estar no teu rosto. E diz a Bíblia, meus amados ouvintes, que criança de 0 a 7 anos vão ser transladadas, aleluia, desta terra, para se encontrar com o Senhor dos ares. Criança de 0 a 7 anos, está chegando o dia da criança. Eu quero dizer que de criança de 0 a 7 anos, ela, aleluia, ela vai ser arrebatada para ir morar no céu, irmão. Que coisa maravilhosa. Os meus filhos, que têm 4 anos, eu não me preocupo com a salvação deles, porque se Jesus voltar amanhã ou daqui a 2 anos, os meus filhos vão herdar a salvação. Aleluia, eu me preocupo, meus amados irmãos, com aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, não fizeram voto de salvação. Ei, meu amigo, você está correndo perigo, há dois grandes perigos. Se você não se conversar ao Senhor e se Jesus voltar daqui a pouco, há dois grandes e terríveis perigos. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que vai ser um grande dia para a igreja amada de Jesus Cristo. Vai ser um grande e terrível dia para aqueles que não se prepararam, enquanto a igreja está no céu, recebendo os galardões, recebendo presente, participando da festa da moça lá no céu, a festa do casamento da igreja, que somos nós, com o Cordeiro que é o marido, que é Jesus Cristo. A terra irá passar por dificuldade, as nações vão sair perguntando, milhões e milhares de homens, de mulheres, de crianças, de anciãos, de velhos, estão desaparecendo do planeta Terra. Será que foi o disco voador? Será que foi os marcianos? Não foi. Foi Jesus que voltou para buscar a sua igreja amada. Aleluia. E nessa tarde, Jesus está dizendo, eu quero te arrebatar, eu quero te ressuscitar, eu quero te levar para o céu. Mas é preciso que você abra a boca e me aceite. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior promessa que Jesus nos prometeu. Ele disse que ele se aniquilou, aleluia, de si próprio, deixando a sua glória lá no céu para se doar porque quis numa morte de cruz terrível. Aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, logo após o arrebatamento e da ressurreição da igreja, vai reinar aqui na terra o anticristo, a besta
e o falso profeta, do jeito, meu amado ouvinte, que tem a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o Satanás, Lúcifer, é inimigo de Deus e imitador. Jesus trabalha 24 horas por 48 para te dar a vitória. Ele trabalha 24 por 48 para não deixar você aceitar Jesus para ir morar no céu. Porque ele sabe de lá ele veio. E de lá nós vamos, se nós aceitarmos. E a Bíblia diz, irmão, do jeito que tem a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o diabo é imitador. Ele tem a trindade satânica. A Bíblia diz que é a besta, o falso profeta e o anticristo. A Bíblia diz que Deus vai dar boca à besta, como a boca do homem, para governar o mundo inteiro. Diz a Bíblia, que eu li aqui, que os homens vão ter que adorar a besta. Diz a palavra, que todo homem que não adorar a besta, eles vão ser mortos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai permitir logo após o arrebatamento que essa besta, ela unifique a moeda universal, a qual os empresários só vão ter as suas empresas, a qual nós trabalhadores, que iremos trabalhar agora, só vamos trabalhar, continuar a trabalhar, ou a se empregar, se nós tiver ou ter feito o número da besta, colocado em nossa mão direita ou na nossa testa, ao contrário, vou fazer o pacto com a besta. É de uma mãe querer comprar comida para dar alimentação dos seus filhos de 8 anos acima, ou aqueles 7 anos abaixo. Jesus já levou tudinho, Jesus arrebatou. É da mãe querer comprar comida para a sua família, e quando ela chegar no supermercado, o empresário já tinha feito um pacto com a besta, e o falso profeta, o anticristo, ele vai dizer, cadê o teu documento? Cadê o teu chip? É a qual nos mostra que tu é da nova ordem mundial. Porque a moeda, irmão, não vai ser real no Brasil, vai ser uma moeda só, unificada. Diz a Bíblia que as pessoas que não quiserem fazer o pacto com eles vão ser torturados. Nós sabemos que o Brasil tem a sua força policial, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Esses dias, quando Jesus levar a sua igreja, todas as forças militares, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, vão estar possuídas pela besta e o falso profeta do anticristo. A Bíblia diz que mesmo o Espírito Santo do Senhor na terra, o mundo já é do maligno. Imagina quando o Senhor retirar o seu Espírito daqui da terra. Bom, meus amados ouvintes, a Bíblia nos mostra que eles vão sair procurando as pessoas que ainda não colocaram o sinal, que é 666, ou na sua testa ou na sua mão direita. Eles vão sair procurando, mas vai ficar, irmão, muitas pessoas que se desviaram da igreja, vai ficar muito desviado. E diz a palavra que o Senhor vai enviar fome de pão, nem de comida, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Você vai procurar os crentes que pregavam dentro de ônibus, dentro de metrô, você vai procurar a igreja e não vai ter mais quem pregue, não vai ter mais quem ore, não vai ter mais quem dê a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai ser a primeira pessoa que vai ser retirada da terra, a qual, com o Espírito Santo, intercedendo, nos ajudando, convencendo o homem para aceitar Jesus. Já é difícil, e sem ele a coisa vai de mal a pior. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que nesse período a morte vai ser presa. É do homem querer se matar e não conseguir se matar. Mas hoje, meus amados irmãos, essa profecia ainda não é cumprida, mas ela é manifesta a sua vida hoje. Jesus está voltando hoje, ele está vindo como Deus, aleluia, misericordioso a tua vida. Ele está como Deus Salvador, querendo te perdoar, querendo te salvar, querendo te curar, querendo te restaurar, querendo te libertar. Mas hoje, meus amados irmãos, há uma grande força que nos deixa
aceitar a Cristo. E eu caí para dentro da Bíblia, Senhor, mesmo nós, conhecendo a Tua palavra, é tão difícil, Senhor, ganharmos uma vida para Ti. E o Senhor diz, porque o Deus desse século, aleluia, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não leia e não creia na palavra do Evangelho, a qual é a imagem de Deus. Eu percebendo, comecei a procurar e entender o que era incrédulo. E o Senhor começou a me mostrar que incrédulos são aquelas pessoas que não creem na Bíblia, que não creem em Deus, mas nós que estamos aqui somos crentes, crendo eu assim, porque você crê que existe um Deus que fez o céu e a terra. Se você é uma desta pessoa que crê que tem um Deus que fez o céu e a terra e o universo, você se torna crente. Mas tem, irmão, pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus, que creem na lei da natureza. Essa pessoa são constituídas como ateu, só crê no seu dinheiro, só crê, aleluia, na lei da natureza, só crê no doutor, mas não crê nos médicos. E hoje, meus amados irmãos, a palavra manifesta a você, para que você melhore o vosso caminho. Que o Senhor Jesus Cristo diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ainda que a diga que o Senhor está tendo a sua promessa tardia. Mas Ele diz, quem tem ouvido ouça, eu sou longânimo, não estou querendo que nenhum de vós venha se perder, mas que todos venham ao pleno conhecimento do Evangelho de Cristo, para que todos venham se arrepender pela palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Coríntios 1:18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Nesta tarde, meus amados Deus 20, o poder de Deus está sendo manifesto na sua vida. O Senhor está dizendo, meu filho, eu não quero que você fique no dia do arrebatamento. Meu prazer é te levar, meu prazer é te ressuscitar, meu prazer é que você venha morar aqui no céu. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos até aceitar Jesus, mas tem algo que nos impede, tem algo que nos deixa. A Bíblia nos afirma, meus amados irmãos, mesmo nós sabendo da verdade, aleluia, nós ficamos a cochear ainda em 2 pensamentos, porque a Bíblia diz que nós estamos numa luta travada todo dia. É a luta para ser um cidadão da terra, nós temos que se esforçar para ser um cidadão do céu. Jesus nos diz, meus amados irmãos, que a salvação, meus irmãos, é um dom que está dentro de nós. É um dom gratuito, dado por Deus. Mas Ele diz, irmãos, que é preciso nós ativá-lo. Porque quando Ele voltar, meus amados irmãos, Ele não vai ter culpado por inocente. A Bíblia diz que a primeira ressurreição, mediante Daniel 12:4, que será para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus. Como pregador? Você aceitou Jesus hoje, morreu amanhã. Você morreu salvo. Morreu salvo. Diz a Bíblia, quando o Senhor abriu o livro da vida, Ele vai procurar o teu nome. Se você estiver lá, no livro da vida, tem 2 livros lá no céu. 2 livros. O livro da vida e o livro da obra. Ou você encontrar no livro da vida ou no livro da obra. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, quem for encontrado no livro da vida não terá dano à segunda morte. Aleluia. Aí você vai me perguntar, oi irmão, como é que eu faço para que Jesus assine o meu nome no livro da vida? A Bíblia diz que do mesmo jeito que um pai vai para o cartório registrar o seu filho quando nasce, Deus registra nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele abre o livro da vida, pega uma caneta
que não é escrita com tinta e caneta normal. É uma caneta que ele escreve o nosso nome com o sangue de Jesus. Maria, José, não sei de quê. E diz a Bíblia que se Maria e José estiver viva quando ele voltar, Maria e José vai ser arrebatada. Se Maria e José estiver morta, Jesus vai ressuscitar. E criança de 0 a 7 anos, diz a Bíblia que elas vão ser arrebatadas. Já imaginou, irmão? Uma mãe grávida, com 9 meses de gravidez, Jesus está voltando. Já pensou? O seu feto, ele vai ser transplantado da sua barriga, do seu ventre, e a sua barriga, o seu ventre, vai entrar em processo de inchação, porque se uma criança de 1 até 7 anos, ela vai ser transplantada. Imagina um inocente dentro, aleluia, do seio daquela mãe. Não vai dar tempo, meus amados irmãos. Mãe que diz filho, pai que diz filho, não vai dar tempo. Você se despedir do seu filho, a Bíblia diz que vai ser num momento de abrir e fechar o olho. Vai ser um momento de milagre. E todo ser humano, ele tem que estar ciente. Porque o Senhor Jesus, mediante o trono branco, todo ser humano vai comparecer perante o trono branco de Jeová. Aonde o Senhor Jeová, aleluia, vai nos julgar sobre as suas obras. Mas diz a Bíblia, quem aceita Jesus, já morre tal. Aleluia. Porém, o Senhor já voltou para muitos crentes. Muitos crentes já dormiram no Senhor salvo. E nós que estamos aqui na terra ainda, estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. E nesta tarde, meus amados irmãos, a palavra foi quando expressa a vossa vida, vocês não são mais ignorantes nessa área. Mediante o trono branco, você não vai dizer a Jesus que nunca escutou a palavra da salvação. E a Bíblia diz que ele não terá o culpado por inocente, inocente por culpado. Culpado é culpado, inocente é inocente. Então, meus amados irmãos, eu ainda lhe faço o último convite. Não perca essa oportunidade. Oportunidade já tem vezes que bate na nossa porta, só uma vez que não bate mais. A oportunidade que eu estou te oferecer é Jesus. Não tenho nem ouro nem prata, mas tenho Jesus para te oferecer. Eu não tenho ouro nem prata, mas tenho o dono do ouro e da prata. Até a minha vida foi Jesus que resgatou. Eu não tenho nada. Isso que é Jesus resgatar. Ele diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, aleluia, viverá. Aquele que crê nele, que estiver vivo, vai ser arrebatado. Então, meus amados ouvintes, vale a pena você trocar o presente de luz e fé com o futuro de Jesus. Qual é o futuro de Jesus, irmão? Uma vida eterna. Eu não vim aqui te oferecer casa nem carro, não. Eu vim aqui te oferecer nessa tarde o maior tesouro que a Bíblia diz. O maior tesouro que o ser humano pode adquirir. O diabo roubou de nós lá no paraíso com Adão e Eva. Primeiro homem da terra nos trouxe perda, nos trouxe a morte, nos trouxe o pecado, nos trouxe, irmão, a morte, nos trouxe também a intimidade que nós tínhamos com Deus. O primeiro homem da terra, o primeiro homem Adão perdeu. Mas o segundo homem, Jesus Cristo, nos trouxe de volta
a oportunidade de entrar no Clube Rock, nos trouxe de volta a intimidade e nos trouxe de volta o paraíso. Mas ele se soltou aquele que me conversar. Está escrito em Romanos 10:8, e com a tua boca conversar e com o coração cheio, que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, com a tua própria boca tu faz a confissão para a vida eterna, porque de fato nós somos cidadãos da terra e do céu. Quem quer Jesus nesta data? Você não quer? Mas eu sei uma coisa, que eu plantei uma semente. Eu plantei, o Senhor vai descer chuva do céu e vai nascer. O maior prazer vai ser um dia, você chegar para nós, para mim ou para o Oeste, não é? Eu ouvi a palavra naquele dia, ouvi os louvores, não tive coragem naquele dia. Mas, depois de 3 dias, ou 1 ano, ou 2, 3 anos, eu voltei para o Senhor, eu aceitei Ele, e estou firme até hoje. Vai ser o melhor presente que eu vou receber. E que Deus nos abençoe. Vai, igreja, hoje à noite. Hoje é quinta-feira. Tem culpa, irmão, nessa igreja aí. Eu ligado que você não vai perder nada. Você vai só ganhar, irmão. E para a igreja. Jesus pode restaurar a sua vida da água para o vinho. Amém.